Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar de novo em contato com você através desse nosso programa. O objetivo nosso aqui é sempre o mesmo, anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Deus que se fez gente, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade e que pode habitar em nós. E você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer aí os links na sua tela e você pode acessar o nosso canal no YouTube, _PIBLondrina.1 e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação, com a sua colaboração, para que esse programa ele se mantenha, se for da vontade de Deus, e seja disseminado para um público cada vez maior. Nosso objetivo é este e nós contamos com você, o verdadeiro prazer do cristão. Prazer é um impulso interior, é algo que vem de dentro, que move o corpo, nos seus instintos, a alma em seus desejos e o espírito na sua vontade de contentamento. Você prestou atenção que nós falamos de 3 esferas: o corpo, a alma e o espírito. E o prazer, existe um prazer que é físico, existe um prazer que é psicológico, existe um prazer que é espiritual. Instintos, desejos e vontade são distintos um do outro, mas cada um é movido por um tipo próprio de satisfação. O instinto tem as suas características que a gente se desenvolve, por exemplo, o instinto que eu tenho de alimentação, de comida, eu tenho os meus sentimentos gustativos e os meus desejos, os desejos da minha alma e a minha vontade. Cada um tem o seu propósito e nós precisamos buscar uma satisfação, né, para estes motores da nossa alegria. Sem prazer, a vida não se expressa adequadamente. Se você não tem alegria, se você não tem prazer, a vida é monótona, é cansativa, é depressiva. E todos nós precisamos ter e usufruir a alegria de modo legítimo. A gente precisa desenvolver de tal modo que nós possamos viver com alegria. Se não houver alegria na nossa vida, nós vamos ter uma existência muito sem sentido. Sem o usufruto do prazer, o tédio toma conta da nossa existência e a sua governança é de fato desgosto, desânimo, desilusões, depressão. Aqui nós usamos 4 Ds: desgosto, desânimo, desilusões e depressões. Se isso vai tomando conta do nosso modo de ser, nós vamos tendo uma vida sem sentido. O prazer é fundamental.
Sem o prazer legítimo, a vida é um desprazer. Sem que você usufrua de modo adequado a sua existência, é horrível. O prazer do corpo visa a satisfação dos seus instintos, os instintos da carne, o alimento, o sexo, o sono, isso fazem parte de algo prazeroso. Comer é uma coisa muito gostosa, muito boa, e um bom alimento é uma coisa que vai gerar em nós muito prazer. O sexo é uma coisa boa, Deus criou o sexo e nós precisamos que os nossos instintos sejam satisfeitos. O sono é algo fundamental para desenvolver esta vida prazerosa. O prazer da alma, esse prazer investe na realização dos sentimentos. Nós vamos buscar algo que vem dos sentimentos e que nós precisamos ter isto em desenvolvimento, a música, o conhecimento, isso faz parte do prazer da alma. Enquanto que o prazer do espírito se compraz na conformação da vontade humana com a vontade de Deus. Quando a nossa vontade se acopla com a vontade de Deus, isto de modo sem pressão, isso se torna algo muito precioso. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso tem a ver com este prazer do nosso espírito. O corpo, ele instintivamente busca compensar a sua carência com aquilo que lhe agrada. Os sabores são muito pertinentes para desenvolver os nossos deleites, sejam sabores que a gente usa na comida, mas também os deleites do nosso ouvido, do nosso olfato. Isso gera um prazer. A alma, ela tem as ambições do ego e ela quer satisfazer muitas vezes pelo conhecimento, pelos relacionamentos, o prazer que ela tem com os amigos, com as amizades. E o espírito só pode se contentar com Deus, com a plenitude divina. E essa plenitude divina, ela está intrinsecamente relacionada com a pessoa de Cristo. Cristo é o Deus que se fez carne e viveu essa dimensão, tanto no seu corpo, como na sua alma e no seu espírito, e é Ele que é a fonte do prazer. Sem o prazer de Deus, o ente, ele sucumbe. Falta Deus, falta a fonte da verdadeira alegria. E nós ficamos no prazer da carne, que é um prazer animal, e que requer uma recompensa, e muitas vezes nós não temos essa recompensa o tempo todo. E aí o instinto grita e quer a sua parte na festa, e por não ter isto, o prazer da alma, que é o hedonismo do que é altivo, e o que está por trás é o gozo da expansão do ego. Os meus desejos precisam ser satisfeitos, e quando isso não acontece, está um déficit. Aí fica um buraco, alguma coisa que está faltando. E a alma ela busca principalmente a notoriedade e se nutre de aplausos. A alma precisa dessas coisas. Por outro lado, o espírito só se compraz com o amor. Mas amor sem troca de favores. A grande necessidade
do meu espírito é saber que eu sou amado. Se eu tiver essa consciência de que eu não estou trocando com Deus algo para que Ele me ame, aí eu começo a gozar do verdadeiro prazer. Nós precisamos de atenção aqui. O hedonismo faz parte do prazer em si. E esse prazer hedônico precisa de mais do que a realidade do aqui e agora. O que importa acima de tudo é você ganhar a dimensão de que Deus o ama. E que este amor de Deus não é um amor do toma lá, dá cá. Não é um amor que vai dar a reciprocidade porque você fez alguma coisa. No nosso prazer da carne, nesse caso o instinto, a volúpia, os desejos por qualquer preço de gozar qualquer momento de prazer como imperioso é tremendo. Quando os prazeres da carne e da alma se coligam para suplantar o prazer do espírito, o ser humano se torna voluptuoso na cobiça. É daí que começam as drogas, o sujeito que fica buscando em baladas, buscando na bebida, alguma satisfação para que dê sentido à sua existência. Ele fica tentando compensar alguma coisa que está em débito. E isto não vai dar sentido à vida. E é aqui que nós precisamos do poder da cruz de Cristo para destronar a ditadura dos instintos ambiciosos que patrocina a folia de Baco, o deus do prazer, Baco, que gera a bacanal, o prazer da existência simplesmente no aqui e agora. Nós precisamos da obra da cruz de Cristo. E somente Jesus pode demover e demolir esses instintos básicos e mortificar os feitos da carne, crucificando também a vida da alma para que nós possamos ganhar a dimensão espiritual verdadeira. O cristão precisa experimentar Deus em todos os seus prazeres. Embora nem todos os prazeres manifestam o prazer em Deus, mas ele precisa gozar de Deus em todos os seus prazeres. Se isso não acontecer, vai ficar um vácuo. E nós temos aqui olhando, onde você está nutrindo a sua existência. Para gozarmos prazerosamente os prazeres da vida, nós precisamos nos deleitar, antes de tudo, no Senhor, como a fonte de todos os nossos prazeres. Nós precisamos dele. O salmista sabia muito bem o que significa esse contentamento, essa alegria. E ele via como isso funciona quando ele disse no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te. A palavra agradar no hebraico é uma palavra que se anag, que significa macio, significa mimoso, ter prazer, sentir prazer nesta realidade. Agrada-te do Senhor
Não é agrada-te não só no Senhor, mas é do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se nele, ter prazer nele, ser contente nele. Isto é uma realidade espiritual. Deus requer satisfação, porque Ele é santo, mas dá satisfação porque Ele é amor. Ele requer satisfação em razão da sua santidade, mas Ele nos dá satisfação em razão do seu amor. Tenha o seu coração nutrindo-se em Deus e a sua alma encontrará a verdadeira satisfação interior. Adorar é a alegria do homem interior. É buscar no seu espírito uma conexão íntima com Deus. E essa conexão, ela vai gerar um prazer. Deleitar-se em Deus é a base da felicidade. Bem como poder ver os desejos e os instintos realizando dentro do propósito de cima na agenda da graça. É a gente buscar a felicidade mediante a graça de Deus. O Dr. A.W. Tozer, um homem de Deus maravilhoso, ele disse uma frase muito interessante, que há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. O que ele quis dizer é que quando nós estamos interligados com a fonte da alegria, aquilo recupera todos os desgastes de nossa alma e toda a fragilidade do nosso corpo. A mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia de festas. Mas esse desfrute, ele depende do nosso nascimento, da nossa origem. A minha pergunta agora para você é o seguinte: você já nasceu de novo? Veja bem, eu não estou perguntando se você faz parte de alguma igreja, se você frequenta algum sistema religioso. A minha pergunta é: você já nasceu de novo? Um religioso bastante importante procurou Jesus uma noite, Nicodemos. Ele disse que ele reconhecia que Jesus era um mestre, que era um mestre vindo da parte de Deus e que fazia sinais e que tudo quanto ele pedisse a Deus, Deus iria fazer. Mas Jesus disse para ele assim: na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, está registrada essa palavra. Nascer de novo é nascer do alto. Na verdade, vos digo que aquele que não é nascido do alto, nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus mostrou plenamente que o reino de Deus tem um nascimento de Deus. E a minha pergunta é: você já nasceu do alto? Você nasceu de Deus? Você é uma nova criatura ou é apenas um
um religioso bem intencionado, um religioso que pratica, mas isso não traz alegria, não traz prazer, não traz contentamento. Muita gente digna e religiosa nunca nasceu de novo. Ele está lá na igreja, ele está nos seus envolvimentos, mas não nasceu de novo. O novo nascimento tem a ver com em quem você confia. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, se você confia em si mesmo, ou se você confia em outros, você jamais experimentou o novo nascimento. Porque a questão não é comportamental, a questão é da dependência de nossa confiança. Se eu confiar em mim, eu estou sujeito a equívocos, a erros, eu posso morrer, eu posso falhar, eu falho. Se eu confio no outro, o outro também falha, o outro também sofre das mesmas limitações. Agora, o novo nascimento, o ser humano experimentou uma mudança de centro de confiança. Como seres humanos, como um ser humano pode estar contente, assim no ponto de vista, sem ser convertido. Ele pode ser feliz sem ser santo. E ainda ele pode até ser satisfeito sem ter sido santificado. Mas esse gozo, ele é um gozo provisório, é um gozo temporário. Ele termina no Hades. Tem um fim. Vai acabar. Alguém disse que os que pregam a teologia liberal, eles são ladrões. Eles roubam de Deus a sua soberania, roubam de Jesus a sua divindade, roubam do Espírito Santo o seu ministério, dos milagres a sua credibilidade, de Maria a sua virgindade, dos apóstolos sua autoridade, da igreja sua história, do novo nascimento sua necessidade. Porque você precisa nascer de novo, porque eu preciso nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus e eu não posso ter alegria. É uma alegria provisória, é uma alegria que passa. Jesus disse, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem alternativa. Quando a lei de Deus, a lei da liberdade, que é Cristo, estiver escrita em nosso coração, nossos deveres serão nossos prazeres. Até a coisa mais mecânica que você possa fazer, se é em Cristo, se é por Cristo, isso vai gerar em você um prazer muito grande na sua maneira de ser. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais temos prazer em estar a sós com Ele. Os que se amam gostam de estar a sós um com o outro. Quanto mais você ama uma pessoa, mais você quer ficar com ela. E quanto mais você fica com aquela pessoa que você ama, mais contentamento você tem, mais alegria. Quanto mais prazer nós temos no Senhor, mais alegria nós gozamos. O salmista no Salmo 119, verso 174, ele diz: suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Olha, quando ele diz aqui, a lei aqui, é esta lei da liberdade. A lei da liberdade
no Evangelho é Cristo, é a presença de Cristo, que vai gerar em nós um estado de contentamento. E a nossa pergunta para você é: onde você está nutrindo a sua existência? Em coisas perecíveis que acabam, que têm tempo de validade, ou naquilo que é eterno, na intimidade com Deus? A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando me apresentarei perante a face do Senhor? Isso diz o salmista no Salmo 42. Esta sede de Deus gera em nós a busca por essa intimidade que vai gerar o prazer. Onde está o seu prazer? Naquilo que só satisfaz o seu corpo e que sua alma às vezes fica se sentindo um pouco mais reconhecida, ou o seu prazer está no Senhor? Eu espero que o Senhor Jesus Cristo traga contentamento, alegria e significado para a sua existência. Nós não estamos pregando aqui religião, nós estamos anunciando Evangelho. E você e eu precisamos conhecer este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que este Evangelho gera em nós um estado de alegria permanente. Que Deus, na sua infinita graça, dê a você e a mim a sólida demonstração de que nós não somos viciados em alegrias perecíveis, mas somos aqueles que usufruem da alegria de Deus. Verdadeiro prazer está nele. Até o nosso próximo programa.